Ok, agora deu. Olá, 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 você que está chegando aqui. Estava ajeitando a tecnologia para hoje não ter erros. E esses dias eu fiz a gravação desse vídeo, falei, foi delícia. E eu estava com o microfone no mute. É lógico que daí, né? Nada se foi gravado do áudio. Mas tá bom, vamos lá. Então, seja bem-vindo ao meu canal. Nós vamos bater um papo sobre o sofrimento, sobre o porquê sofremos, alguns dos mecanismos que startam o nosso sofrimento, que fazem com que a gente entre em um looping, né? De sensações e emoções e que muitas vezes nos fazem ter ações que nós não depois aprovamos, nós não gostamos muito ou nos sentimos fragilizados. Então é importante a gente sempre ter esse olhar para os nossos sentimentos, esse olhar para o que o nosso corpo manifesta, né? Em sensações, em emoções, em pensamentos, porque quando nós temos esse olhar para nós saímos daquele lugar do automático, a gente vem para um lugar de percepção e esse lugar de percepção nos permite agir, esse lugar de percepção nos permite escolher, esse lugar de percepção nos permite sair do automático e ir para um estado de presença. Então, é importante que exercitemos esse tipo de estado, porque é nesse estado que nós conseguimos desemaranhar a nossa vida, né? Desenovelar a nossa vida, porque os nossos sentimentos, as nossas sensações, eles nos envolvem, a gente vai se emaranhando de tal maneira que tem vezes que você se sente tão presa àquilo que você não consegue sair. E aí você precisa buscar o fio da meada para poder desenovelar aquela situação. Então, o estado de presença, ele nos traz para esse lugar de olhar, perceber, escolher que ação tomarmos. E aí, então, a gente pode não se enredar no meio de todo esse contexto e sair dele de uma forma mais leve, né? Em um belo estado. E é isso que a gente vai conversar agora um pouquinho. Eu trouxe aqui para vocês. Então, vamos começar com o que é o sofrimento, né? Então, se eu for olhar para o que é o sofrimento, e eu for buscar lá nos dicionários da vida, eu vou encontrar que o sofrimento é a ação ou efeito de sofrer, de sentir dor física ou moral, padecimento, amargura. Então, veja que o dicionário nos traz um significado bem formal, né, do que é o sofrimento. Então, o sofrimento é uma experiência aversiva com emoção negativa correspondente, associado à infelicidade, à dor, é um estado de aflição severa, associado a acontecimentos que ameaçam a integridade de uma pessoa. O sofrimento pode, muitas vezes, ameaçar não só a integridade emocional, como também física, né? Tem pessoas que se mutilam no sofrimento, tem pessoas que se jogam em locais perigosos ou se machucam fisicamente por conta do sofrimento ou até machucam outras pessoas por conta do sofrimento. Então, o sofrimento é um estado de aflição severa, onde a pessoa está tomado, né? Então dá uma impressão que ela está aprisionada, ela está enredada naquele sentimento de angústia, de aflição, de frustração, né? A pessoa está ali presa, né? Estaqueada, né? Stalkeada, ou seja, sequestrada por aquele sofrimento, né? E essas são algumas definições formais que o dicionário traz.
Mas o sofrimento vai muito além dessa sensação de só sentir esse impacto dessa emoção, né? Muitas vezes o sofrimento vem por uma emoção de raiva, vem por uma emoção de abandono, de rejeição, de traição, de não acolhimento, de incompreensão. Então, o sofrimento, ele pode vir por meio de várias situações. Pode vir por meio de uma não aceitação, né? de uma inflexibilidade, onde a pessoa quer as coisas daquela forma, e daí não acontece daquela maneira, e ela entra em sofrimento, ela entra em reverberação com aquilo, inconformidade com aquilo, porque como assim, né? Como assim isso não vai acontecer, né? Como assim não será do jeito que eu gostaria, né? Como que não pode ser do jeito que eu gostaria? Então, o sofrimento, ele pode vir de várias maneiras, de várias maneiras. A gente vai entender algumas aqui e vai entender um pouquinho desse mecanismo, né? Não é para exaurir, isso aqui é uma breve reflexão, não vamos exaurir o assunto, né? Não vamos esgotar, até porque precisaríamos de muito tempo para isso, mas eu quero trazer a consciência. A intenção que eu tenho desse bate-papo com você é trazer um momento de reflexão para te trazer a consciência, para que você perceba onde isso faz verdade na sua vida e onde isso pode ser aproveitado, onde esse conteúdo, esse conhecimento que eu estou trazendo aqui pode ser aproveitado na sua vida para que você utilize ele como um recurso, né? Todo conhecimento que a gente recebe, a gente tem que desejar que ele vire uma experiência vivida em nossa vida. Não vale a pena termos o conhecimento só por ele, se nós não pudermos aplicá-lo em nossa vida. O conhecimento apenas na nossa mente como uma fonte de sabedoria, como uma fonte de sabedoria não, como uma fonte de saber, ele não vira sabedoria. A sabedoria é o conhecimento em experiência na nossa vida. É experimentar aquele conhecimento na nossa vida ativamente. É utilizar aquele conhecimento na nossa vida como um experimento, para que esse experimento crie um recurso de superação, um recurso de ir além daquilo. Então, o conhecimento, ele tem esse intuito. E muitas vezes nós não nos atemos a isso. Eu, durante muito tempo, fui acumuladora de conhecimento, né? Então, eu sofri de obesidade intelectual, que é quando você sorve conhecimento e você não traz ele como experiência para sua vida. E aí, de nada serve, porque o conhecimento na mente não permite que se transforme em meu coração aquilo que precisa ser transformado. E aí as minhas atitudes continuam as mesmas e os resultados os mesmos. Então, quando eu pego aquele sofrimento e eu transformo ele em experiência, eu posso mudar os resultados também, porque eu obtive recursos que eu não tinha antes para lidar com aquela situação. Então, é muito importante a gente ter essa percepção. E esse é o meu objetivo aqui nesse canal, é trazer o conhecimento para que você torne ele experiência vivida na sua vida, para que você utilize ele, essa experiência, e dessa experiência resulte um recurso, para que você possa viver de uma forma mais leve, para que você possa entrar em belos estados de ser, apenas mudando a sua percepção, mudando o foco, mudando a lente pela qual você vê a vida. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui no sofrimento. Então, o sofrimento, ele é um estado que vai além dessa percepção da raiva. Estou frustrada, estou magoada, estou chateada, estou me sentindo rejeitada. Vai além disso. O sofrimento, ele é um estado de autocentramento. Me comigo, né? Então, eu me senti assim, eu me senti assado, porque a pessoa não fez do jeito que eu queria, porque ela fez isso para mim, ela fez isso contra mim, porque eu queria que fosse assim e não foi. Então, tudo gira em torno de você. E esse autocentramento alimenta o conhecimento, porque daí um pensamento conecta no outro. Perceba isso. Se acontece alguma coisa ali, o fato
fato neutro. Aconteceu um fato neutro. E aí, aquele fato te trouxe um gatilho de sofrimento. Te provocou, por exemplo, rejeição. Aí você pega, nossa, né? Você pensa assim, vamos supor que você soube que a sua sogra deu um presente legal para outra cunhada, né? Então vamos entrar nesse assunto delicado de família. Mas você tem uma cunhada que é casada com o irmão do seu marido, então na mesma condição que você, não é filha da sua sogra, e a sua sogra deu um presente para ela, né? Deu um presente para ela e você fala, nossa, ela nunca me deu esse presente. Ela, aliás, né? Ela nunca me dá presente. Quando ela me dá, é só no meu aniversário. Para essa nora, ela dá presente gratuitamente, assim. Nossa, aí você se sente, por que, né? Por que ela diferencia uma pessoa da outra? Primeiro ponto, né? Você já fez uma comparação. Já entrou em um estado de sofrimento. Segundo ponto, você já se inferiorizou, porque você ganhou menos que o outro. Aí já vem o estado de rejeição, né? Nossa, aí já começa, você grudou a comparação, a inferiorização, você já teve uma sensação de rejeição, de que você não é aceita, de que não gostam de você, de que essa família nunca te aceitou, e blá, 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 e começa a historinha, né? Você começa a contar uma historinha e você vai grudando as suas dores ao longo dessa historinha, e quando vê, você tá lá na época da sua família, lá quando seu irmão mais novo nasceu e você foi rejeitada pela... Sabe assim, você vai desdobrando, se novelando mais ainda. E isso tudo porque você está autocentrado em você. Está obcecado por você. E você fica ali, né, pensando, repensando, sentindo, ressentindo, né, essa sensação. Então, de um fato, sei lá, porque de repente a sua sogra deu, porque ela retribuiu um presente que ela ganhou, ou porque a menina, né, a sua cunhada, falou para sua sogra que gostaria de ganhar tal coisa, a sua sogra passou por algum lugar, encontrou aquilo e quis dar para ela. Enfim, não importa o motivo. O fato é que aquele fato é só um fato. Alguém ganhou um presente, né? E você já faz todo esse trabalho mental, né, de autocomiseração, né, por conta disso. Então, esse estado obsessivo de preocupação, tristeza, descontentamento, né, raiva, solidão, não aceitação, né, inflexibilidade, inconformismo, esses são alguns gatilhos que te levam a esse estado de sofrimento. Eu quero compartilhar com você uma história muito legal que nos leva a pensar sobre o quanto nós carregamos o sofrimento conosco e não percebemos. É uma fábula antiga, são dois monges, Esme e Nome, e eles voltavam para o seu monastério após um dia dando aulas em um vilarejo próximo. Talvez você já tenha ouvido essa história, mas é legal ouvi-la agora de um outro lugar. Então, no caminho para casa, os dois monges precisavam atravessar um rio. E quando eles estavam prestes a entrar no rio, eles ouviram uma mulher chorando. E aí, Esme, um dos monges, se aproxima dela e pergunta qual é o problema. E a mulher responde: preciso voltar para o meu bebê que está esperando por mim no vilarejo do outro lado do rio. Como a água subiu hoje, eu não consigo voltar, explicou a mulher, desolada por saber que o filho passaria a noite inteira chorando de saudades dela. Então Esme se ofereceu para ajudá-la a atravessar. Depois de ser carregada até a outra margem, a mulher agradeceu e os dois monges seguiram para o monastério. Após um longo e incômodo silêncio, Nome, o outro monge, finalmente falou. Em um tom agitado, disse: você entende a gravidade do que você fez? E Esme, o monge que tinha ajudado a mulher, sorriu.
prometendo. E Nome continuou. Nosso mestre diz, nunca olhe para uma mulher. E você falou com ela. O mestre diz, nunca fale com uma mulher. E você tocou nela. O mestre diz, nunca toque em uma mulher. E você a carregou no colo. Então Yesme rebateu com calma. É verdade. Mas faz meia hora que a soltei. Não é você que continua carregando-a? Eu adoro, adoro, adoro essa história. Essa história ela representa exatamente os dois possíveis estados internos que nós podemos ter. Que nós, seres humanos, experienciamos. E Esme, o monge que ajudou a mulher, e estava muito calmo, mesmo tendo violado muitas regras. Ele estava calmo em seu coração, porque sabia que tinha feito o que precisava fazer. Então, ele representa o estado de não sofrimento. É um estado quando estamos conectados com a nossa verdade, independente das regras externas. E Nome, muito metódico, um seguidor de regras nato, estava inconformado com a quebra das regras, não aceitando que o colega tinha feito isso. E ele representa o nosso estado de sofrimento. Então, quando nós estamos conectados com a nossa verdade e nós não nos preocupamos com o que acontece fora de nós, no sentido de não considerar que isso seja algo que dite a nossa forma de ser, nós geralmente estamos conectados a um estado de não sofrimento. Nós seguimos livres e leves pela vida. Agora, quando a gente começa a se identificar com as regras do externo e como deve ser aqui fora, e o nosso valor e a nossa aceitação depende desse externo, aí entramos nesse estado de não sofrimento, porque na maioria das vezes, para não dizer em todas, as coisas não saem como nós gostaríamos que saíssem. Então, quando a gente está nesse estado de autocentramento, como o Nome estava, né? O Nome estava o tempo inteiro, né? Como ele fez isso? Não era para pegar uma mulher, ele feriu esse ensinamento, ele violou a regra, como que ele ousa fazer isso, né? Então, ele estava ali, ressentindo, sentindo. Ele não conseguia ver além dele mesmo. Ele não conseguia ver além do inconformismo dele em presenciar o amigo quebrando as regras. Ele teria partido para respeitar as regras sem qualquer remorso, deixando a mulher à beira do rio para passar a noite separada do filho dela, tranquilamente. E por mais que o coração dele inquietasse, porque a verdade dele poderia chamá-lo a dizer, você não vai ser solidário a ela está precisando. Ele teria colocado, não, eu cumpri as regras. E Esme conseguiu perceber que as regras eram apenas ditos externos, que naquele momento, para aquela situação específica, precisavam ser deixados de lado. Porque a vida de uma pessoa e o bem-estar de outra precisavam dele. Ele conseguiu olhar além dele. Então, quando você está nesse estado de olhar para além de si, você está em um estado de não sofrimento. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente está autocentrado, a nossa visão fica encapsulada, né? A gente fica olhando
para o próprio umbigo. É como se a gente estivesse curvado, olhando só para um lugar. A gente não tem uma visão ampla, né? O nosso pescoço está para baixo, curvado, olhando apenas para o nosso umbigo. Se você fizer esse movimento agora, olhar para o seu umbigo, a sua visão estará totalmente limitada. Quando você ergue a sua cabeça e você eleva o seu olhar, você consegue ter uma visão aqui, ó, de 180 graus. Nem que seja de relance, você consegue ver o seu entorno. Então, a visão do estado de sofrimento é essa, né? Quando a gente olha para um lugar só e fica sentindo e ressentindo, né? Isso o tempo todo. E a gente fica emaranhado, fica limitado. Por isso, desse enovelamento, enquanto a gente está nesse estado de sofrimento, naquele pensamento. Tem pessoas que passam anos de sua vida nesse estado, anos de sua vida nesse estado. Tem pessoas que durante o dia passam alguns momentos da vida nesse estado. E tem pessoas que entram nesse estado e saem rapidamente. Tudo vai depender da consciência que cada um tem naquele momento. Por isso que o estado de presença é muito importante. O estado de presença faz com que você perceba. O estado de presença faz com que você entenda onde você está, o que está acontecendo, o que você está sentindo. E aí sim, desse lugar, você consegue escolher. Nesse lugar de presença, você consegue olhar e falar, estou sentindo isso. Isso está vindo disso, então vamos pegar o recurso aqui, vamos organizar. Quem está no comando é a sua mente e não a sua emoção. Não é o seu cérebro reptiliano que está te comandando, é o seu racional, é o seu mental. E quanto mais a gente permanece, né, nesse estado de sofrimento, nesse estado de nutrição do pensamento, né, repetitivo, dessa limitação, mais temos a sensação de que a gente não tem escapatória, que a vida é essa. Então, aquela pessoa, você pode se você conhece alguém assim, para pensar, aquela pessoa que fica sempre reclamando, ai, porque é difícil, ai, porque não sei o quê, ai, porque é isso, ela sempre está no estado de sofrimento, você pode colocar para ela a solução que for, ela não vai acatar. Ela não consegue ver, ela não consegue. É incrível, mas ela não consegue ver a luz no fim do túnel. Então, muitas vezes, esse é o mecanismo que ela aprendeu a lidar com a vida e ela não sabe sair dele. E ela tem medo de sair dele, porque a vida dela foi construída toda em roda desse enredo, que ela vai se deparar com, ok, se isso tudo for uma ilusão, se esse pensamento todo esse sofrimento que eu estou vivendo for uma ilusão, o que é a minha vida? Ela pode sentir medo de ver a verdade e não saber responder isso. E entender que a vida dela ficou parada em um fragmento de tempo de algo que aconteceu lá no passado. E o tempo passou, ela veio junto, só que ela está estalcada, isso que é estar estalcado, né? Ela está sequestrada nesse tempo. Ela ficou sequestrada lá no dia em que ela foi rejeitada, na sua infância, no dia em que ela sofreu bullying na adolescência, no dia em que ela entendeu pelas palavras de alguém que ela não tinha valor. E aí ela vem vivendo automaticamente, mas ela está presa nesse looping. E todas as vezes que um gatilho é acionado, esse sentimento é revivido e ressentido, e ela fica ali. Mas ela tem, não, eu tenho filhos, eu toquei a minha vida para frente, eu casei, eu tenho filhos, eu tenho um emprego, ou eu cuido da minha casa. E aí você pergunta, então por que você sofre? Por que você ainda sofre?
porque você ainda permite que essas coisas te atinjam, se você já superou elas. Possivelmente, ela perceba que realmente o que ela vive é uma ilusão e que ela ainda está presa lá naquela dor, porque ela não consegue se conectar com o que está acontecendo agora. Ela não consegue sentir felicidade, verdade com o que está acontecendo agora, porque esse sofrimento encapsulou ela. Por isso que ela está ali, ó, sequestrada. Ela precisa soltar essas amarras do sofrimento para poder viver o estado atual dela. Então, é muito comum a gente encontrar essas pessoas assim à nossa volta, né? Que estejam experienciando decepções, inveja, sentindo-se traído, vitimizado, rejeitado, não valorizado. A gente encontra aos montes pessoas presas, sequestradas por esses estados de sofrimento. E na visão dela, ela está condenada, né? Condenada a essa realidade. E aí você pode falar assim, ai, Cris, ok, então tudo é uma ilusão, então tudo que eu sinto, tudo que eu vivo, né, aquela dor que eu sinto de ter sido traída, da pessoa ter puxado meu tapete, de ter sido humilhada, então nada disso é verdade? Como assim? Eu sinto isso, é real para mim, eu sinto isso na minha pele, eu sinto isso no meu coração. É real para mim. E aí eu vou te dizer que nada disso existe. Mas eu peço para você, antes de discordar e de desligar esse vídeo, me ouça. Eu quero que você entenda por que nada disso existe. Tudo parte da forma que nós vemos o fato. O fato pelo fato é aquilo que se põe ali. E às vezes esse fato é desconfortável, ele é incômodo, ele é doloroso, mas ele é um fato. E a forma que a gente vê esse fato e o significado que a gente dá para esse fato é que vai determinar se ele vai ser um sofrimento ou não. Se ele vai ser algo que nos leve a exaurir a nossa energia, a entristecer a nossa vida. Muitas vezes cai o nosso sistema imunológico, nós adoecemos pelo sofrimento. É o nosso estado interno que vai conduzir isso. E aí que está a questão da ilusão, porque se internamente você está carregando as tuas memórias do passado, os teus sofrimentos do passado, as tuas dores do passado, tudo que você cria no presente é ilusão, porque você está vivendo lá ainda. Você não está vivendo o teu presente. Então, se lá no teu passado você sofreu, né, com alguma dor, por exemplo, vou usar o meu exemplo, né? Eu tive, na minha infância, feridas sérias para mim, que me trouxeram a percepções sobre mim que todas, volto a dizer, foram fatos, mas na época, eu como uma criança, até os 8, 10 anos, a criança não tem esse lóbulo frontal desenvolvido para ter o raciocínio aqui. Ela é muito límbica, né? Ela é muito emocional. Então, tudo que acontece para ela é verdade. O que ela sente é verdade. A criança não consegue perceber. Ah, isso é... A minha mãe naquele dia estava estressada comigo, estava chateada e me xingou de tudo que é coisa, ou me bateu porque ela não estava legal. Não, a criança entende aquilo como uma verdade, porque se ela apanhou, se ela foi xingada, é porque ela não é amada. Porque ela fez uma coisa errada, ela é culpada. A criança, tudo o que acontece com ela até os 8, 10 anos é
verdade para ela. Então, o que ela vê os adultos fazendo, o que ela recebe dos adultos, o que fazem com ela é verdade para ela. E ela vai tirando as conclusões dela com aquilo que ela tem. Então, da maneira que eu fui educada e com as coisas que aconteceram comigo, qual foi o resultado da minha verdade lá até os meus 10 anos de idade? Eu não tenho valor, eu não sou merecedora, eu sou culpada. Eu sou menos, porque eu não tenho valor, eu sou inferiorizada. E daí eu começo a me relacionar na vida com esses padrões. Eu fui vítima de bullying durante toda a minha adolescência. Nem sabia que era bullying naquela época, porque não tinha essa palavra. As pessoas achavam normal, né? A gente sofrer essas coisas na adolescência, apanhar ou ser chacotado por alguém, né? E por quê? Isso que eu estava reverberando fazia parte do meu esquema de verdade, né? Da minha ilusão de verdade da infância, de que eu merecia ser inferiorizada toda hora, eu merecia ser humilhada toda hora, porque eu era culpada. Veja, olha, né, como é que a gente vai se enredando. E eu fui me relacionando ao longo da vida com coisas, pessoas, empregos nesse sentido. Então, lógico que eu não passei a minha vida inteira sendo desvalorizada, mas eu tive situações de desvalor, e quando essas situações de desvalor aconteciam, me feria, porque tocava na minha ferida. E para que eu não fosse desvalorizada, eu me esforçava e fazia de tudo para agradar o outro, para ser o que o outro queria, para fazer com que o outro ficasse na minha vida e não me abandonasse. Percebesse que eu tinha valor para ele. Então, da mesma maneira que eu me sentia ferida, essa minha forma de olhar a vida, de ver a minha verdade, me fazia decidir e agir de uma maneira que fizesse com que as pessoas gostassem de mim pelo tão legal que eu era. Então, quando alguma coisa acontecia, por exemplo, uma amiga não me convidava para ir na casa dela para uma reunião de amigas, eu ficava de fora, e eu não, né? Eu e mais outras amigas. Mas eu me sentia muito ferida. Nossa, eu ficava chateada, eu ficava emburrada, né? Eu usava esse termo na época. Eu ficava emburrada. No outro dia eu não falava com a amiga. Eu ficava, sei lá, o dia inteiro, uma semana, gelando a amiga, porque ela não me convidou para ir na casa dela. Agora vamos entender, né? Isso aí era um fato. O fato era esse. E o meu estado interno de desvalor, de inferioridade, fazia com que eu visse isso como algo contra mim. E isso se tornava, então, um sofrimento. Fui rejeitada, não mereci estar lá com elas, por quê? Né? E isso virava um sofrimento. Então, todas as vezes que isso acontecia, voltava e reverberava, voltava e reverberava. Onde é que eu estava? Presa no looping. Presa no looping. Então, o estado interno vai fazer com que você perceba se aquele fato é um problema, um desconforto, algo que tem solução, porque todo problema tem solução, ou vai fazer com que vire um sofrimento, que é algo insolúvel. Daí o sofrimento se arrasta, né, por uma vida inteira. Então, perceba que quando eu curo, e eu curei, ainda estou curando, esta questão da rejeição em mim, esses gatilhos não estão mais esse sentimento, e o meu estado interno é diferente diante daquela situação. Hoje, se uma amiga, um amigo não me convida, gente, imagina, na época da pandemia, se eu vivesse com essa consciência agora, eu ia me sentir super excluída. Então, quando hoje alguém não me convida para ir na sua casa ou não me convida para o seu aniversário, tá tudo bem para mim. Tá tudo bem para mim, porque eu não tenho mais essa percepção
interna de sofrimento. Eu já me curei, me liberei disso. E é assim. A gente vai percebendo que essas coisas vão nos acontecendo e a gente vai superando, vai liberando. Por isso que eu falo, o conhecimento deve ser experimentado para virar recurso para que você possa lidar melhor com a situação. Então, foi obtendo conhecimento, me auto-percebendo, me autoconhecendo, que eu fiz com que essas experiências se transformassem em recursos para mim. A ponto de hoje eu me sentir liberada de muitas dores, muitos estados de sofrimento que eu passei durante a minha vida, que eu cultivei, que eu me apeguei a eles como se fossem minha verdade. E é essa reflexão que eu quero que você tenha. Então, o problema, ele é um fato externo, né? Pode ser inconveniente, pode ser um obstáculo, pode ser desconfortável, pode, às vezes, até trazer dor, né? Às vezes, até dor física, mas ele tem solução. Ele acontece porque é o fato, é a vida em movimento. E ele tem solução. E se você apenas olhá-lo num estado interno, além de você, você vai ver que vai ser mais fácil passar por ele. Agora, se você olhá-lo a partir de um estado de sofrimento, de um estado apegado, de um estado identificado com mais situações, principalmente trazendo coisas do passado, vai ser mais denso, vai ser mais pesado passar por isso. Então, a gente sempre tem uma escolha. Temos uma escolha, não somos refém de nada e nem de ninguém, nem de coisa alguma. Nós sempre temos uma escolha. Ou a gente escolhe olhar aquele fato, aquela situação, a partir de um estado interno, para além de nós mesmos, saindo do mimimi, mimimi, ou a gente olha sequestrado com uma memória, um sentimento que reforça um estado de sofrimento, de apego, de inconformidade, de frustração, de raiva, de não aceitação em relação àquela situação. Há sempre uma escolha a ser feita. Ai, Cris, não é fácil como você fala. Não. Mas é um treino. Quando a gente aprende uma coisa pela primeira vez, nunca a gente sai, né? Raras vezes, né? Não vou falar nunca, raras vezes você já sai fazendo. Você sai já, né? Raras vezes. A gente aprende isso com esforço, dedicação, treinando, errando, aprendendo, voltando a praticar. Praticando, praticando até que isso se torne um hábito. Até que você possa realmente não se sentir mais estartado com esses gatilhos. E a primeira coisa é ter essa percepção. Depois você vai treinando, de repente você já percebe que você entra e sai rapidamente desse estado e de repente você percebe que você nem é afetado mais. Essa é a nossa jornada, é o nosso caminhar evolutivo. É assim que a gente vai evoluindo e aprendendo. Eu lembro que uma vez nós estávamos em um grupo de oração, e nesse grupo de oração, uma das amigas trouxe uma intenção. E ela falou, olha, eu quero rezar pelo um amigo da nossa família, porque num acidente de carro que teve, né, essa semana, ele perdeu a esposa e os filhos, no mesmo acidente ao mesmo tempo. E essa minha amiga, quando ela começou a contar isso, ela começou a chorar e ela ficou desesperada de pensar na dor deste homem passando por isso. E aí ela foi para, acho que ela foi para a missa de 7º dia dessa família, né, que faleceu, e depois ela voltou contando que ela encontrou esse homem, ou ela foi um mês depois, mas depois ela voltou contando que ela encontrou esse homem em uma
paz, em uma serenidade que ela não entendia como era possível isso. Diante de tamanha dor, ela não entendia como era possível estar naquele estado de serenidade que ele estava. Ele estava dando força para as pessoas que chegavam para consolar. E aí ela falou, ele é um homem de muita fé. Sim. Possivelmente ele é um homem de muita fé. E o que é a fé? A fé é esse olhar para além de você. A fé é você olhar para além de si, além do sofrimento, além daquela dor e ver algo maior ali à frente, mesmo sem estar nítido. É saber que existe algo maior ali à frente, mesmo sem estar claro, mesmo sem saber o que é. E esse homem escolheu olhar para essa perda atroz dessa forma. Só de pensar, né? Eu falando aqui, lembrando a história, o meu coração aperta por imaginar-me no lugar dele. Mas a força dele veio deste lugar de escolha onde ele decide olhar para além do sofrimento do mimimi comigo. E ele dizia, Deus sabe das coisas. Deus sabe. E eu sou muito grato por ter vivido com eles todos esses anos. Era assim, era isso que ele repetia. Pode ser que dentro dele ele estivesse dilacerado, com muita dor. O importante é que ele estava treinando esse estado de fé para além dele mesmo. Ou ele já estava nesse estado de fé. Eu lembro que quando o meu avô morreu, eu tinha uns 5 anos, mas foi bem impactante para mim. Eu lembro de ter recebido a notícia da morte dele pelo meu pai. Eu lembro de ter consolado meu pai. E eu lembro de estar com o meu avô no caixão. Naquela época velava-se em casa, era muito normal velar-se em casa. Eu lembro que o caixão dele ficava estava na sala, com os pés para a rua, que daí a gente colocava o caixão sempre do morto com os pés para a rua. E aí veio aquela crença, né? De você não colocar a cama posicionada com os pés para a rua, porque a gente coloca caixão assim, as crenças antigas. E eu lembro de eu ter colocado uma cadeira do lado, ter subido e olhado para o meu avô, e ele estava muito sereno, ele estava sorrindo. E eu fazia carinho nele, ficava olhando ele, e ele estava muito sorridente, assim, um semblante de paz, de tranquilidade. Ele estava muito bem. E aí, eu lembro que a minha avó, a esposa dele, estava desesperada. Ela chorava, ela se jogava em cima do caixão, ela dizia, me leva, vai, me leva, eu quero ir junto, o que vai ser da minha vida sem você? Nossa, minha avó estava num estado de sofrimento absurdo. Ela, naquele momento, só estava centrada na perda dela, nela, na dor que ela estava sentindo. E aquilo estava deixando ela totalmente descontrolada, a ponto da gente precisar chamar eu acho que era um médico que era amigo do meu pai, ou um amigo de um amigo, enfim. Alguém foi lá e ministrou um calmante nela, para ela se acalmar, porque ela estava assim, desesperada, ela estava totalmente desesperada. E aí, então, ela estava nesse estado, né, de sofrimento, presa, estalcada nesse estado. Quem não conhece histórias, né, de mães que perdem filhos em situações terríveis
e montam ONGs para apoiar outras mães e curam suas dores com outras mães também enlutadas, com outras mães que também precisam ser curadas. Ou de pessoas que perderam o namorado e nunca mais se abriram para o amor. Às vezes aquela pessoa nem morreu, mas ela se matou internamente, emocionalmente para o amor. Então cada um vive aquele fato com a percepção interna que tem. E a partir, né, disso, a gente precisa respeitar o jeito que cada um escolhe ver. Mas todos fazem uma escolha, mesmo aqueles que acham que não podem escolher porque acreditam que a vida é assim. Aquele que tira a vida por conta do sofrimento também fez uma escolha. E nós devemos respeitar todo tipo de escolha. Nós temos que nos ater às nossas escolhas apenas. Só são elas que nos importam, porque são elas que vão conduzir a nossa vida. Se nós vamos viver a partir de um estado de sofrimento ou a partir de um estado de não sofrimento. E como é que a gente escolhe, né, viver a partir de um estado de não sofrimento, né? Há uma forma, e essa forma é escolher viver com uma visão espiritual. Uma visão espiritual sobre os fatos, sobre a nossa vida, sobre aquilo que acontece conosco. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Eu espero que essa reflexão tenha trazido para você uma contribuição, tenha valido a pena o seu tempo aqui comigo. E se fez sentido para você, assista mais uma vez, tome notas, coloque aqui embaixo algum comentário, ou tem nos comentários abaixo, para quem está no YouTube, assistindo no YouTube esse vídeo, o meu canal, o meu perfil do Instagram, mande um direct para mim, eu vou adorar bater um papo com você e conversar sobre isso. E a gente se vê no próximo vídeo para entender o que é ter essa visão espiritual da vida, sobre as coisas, sobre os fatos, e que me ajuda tanto a olhar para aquilo que me acontece a partir de um estado de não sofrimento. Espero ter contribuído com você. Um grande beijo e até o próximo vídeo.